Bacon, de 1561 a 1626, mudando para sempre nosso jeito de encarar a ciência. Francis Bacon foi um dos mais importantes filósofos surgidos no Renascimento em virtude de suas imensas contribuições para a evolução da filosofia natural e da metodologia científica. Bacon nasceu em Londres, Inglaterra em 22 de janeiro de 1561. Foi o filho mais novo de Sir Nicholas Bacon, Lord Guardião dos Elorial e de Ladiane Copke Bacon, que era filha do cavaleiro tutor de Eduardo V. Em 1573, com apenas 11 anos, Francis Bacon ingressou na Trinity College, Cambridge. Depois de completar os estudos em 1575, inscreveu-se na faculdade de Direito e não demorou muito para que percebesse que era muito antiquada para suas preferências. Bacon lembrava que seu tutor seguia o pensamento de Aristóteles, enquanto ele estava muito mais interessado no movimento humanista que se disseminava pelo mundo por causa do Renascimento. Bacon abandonou a faculdade e se tornou assistente do embaixador na França. Em 1579, quando seu pai faleceu, retornou a Londres e voltou a estudar direito, completando a graduação em 1582. Em 1584, Francis Bacon foi eleito para o parlamento como representante de Malcolm em Dorsetshire e continuou a trabalhar lá pelos próximos 6 anos. Finalmente, sob o reinado de James ele se tornou Lord Chanceler, o mais alto posto político do governo. Foi nessa posição no auge da carreira que enfrentou um grande escândalo que colocou o fim definitivo em sua trajetória política e abriu caminho para suas indagações filosóficas. Em 1621, Bacon, como Lord Chanceler, foi acusado de aceitar propinas e preso. Ele se declarou culpado, foi multado em 40.000 libras e sentenciado à prisão na Torre de Londres. Embora a multa tenha sido perdoada e ele tenha passado apenas 4 dias na prisão, Bacon nunca mais foi autorizado a atuar como Lord Chanceler ou voltar a se sentar no parlamento, o que pôs fim à sua carreira política. Foi nessa altura da vida que Francis Bacon decidiu dedicar seu tempo restante, 5 anos, à filosofia. O trabalho filosófico de Francis Bacon. Talvez Francis Bacon seja mais conhecido por seu trabalho em filosofia natural. Ao contrário de Platão, que afirmava que o conhecimento podia ser obtido com a compreensão do significado das palavras e dos conteúdos, de Aristóteles, que enfatizava os dados empíricos, Bacon preferia a observação, a experimentação e a interação. Então propôs a criação de métodos baseados em provas tangíveis e um esforço para explicar a ciência. Os 4 ídolos de Bacon. Francis Bacon considerava que os trabalhos de Aristóteles, com quem até aquele ponto os pensadores escolásticos concordavam, na verdade impediam a capacidade de pensar com independência e chegar a novas ideias sobre a natureza. Ele argumentava que com o avanço da ciência a qualidade da vida humana poderia melhorar e dessa forma as pessoas não confiariam mais nos trabalhos dos antigos filósofos. Bacon tornou-se tão desiludido com o pensamento filosófico de sua época que o dividiu em 4 categorias de falso conhecimento, às quais se referia como ídolos. Os 4 ídolos eram: 1. Os ídolos da atribuição às falsas noções derivadas da natureza humana, como a todos nós. Por exemplo, a natureza humana faz com que as pessoas busquem evidências que deem suporte às próprias conclusões, faz com que tentem encaixar tudo dentro de padrões, e faz com que as crenças sejam afetadas por aquilo em que as pessoas acreditam. 2. Os ídolos da caverna são interpretações surgidas como resultado da disposição e viés individuais. Por exemplo, algumas pessoas preferem as semelhanças enquanto outras gostam das diferenças e algumas ainda estão a favor das ideias que apoiam suas conclusões anteriores.
3. Os ídolos do mercado são as falsas noções surgidas a partir do uso da linguagem das palavras como meio de se comunicar com o outro. Por exemplo, as palavras podem ter uma variedade de significados e as pessoas têm a capacidade de nomear e imaginar coisas que realmente não existem. 4. Os ídolos do teatro para Bacon. As correntes filosóficas não eram muito melhores do que as peças teatrais. Segundo ele, a filosofia sofista, como o trabalho de Aristóteles, focava mais argumentos espertos e irrelevantes do que o mundo natural. A filosofia empírica concentrava-se em uma pequena gama de experimentos e excluía muitas outras possibilidades. É a filosofia supersticiosa estabelecida pela religião e pela superstição era uma corrupção da filosofia. Para Francis Bacon, a filosofia supersticiosa era o pior tipo de falsa noção. O método indutivo, como a convicção de que o conhecimento deveria ser perseguido e suas críticas às doutrinas filosóficas da época. Francis Bacon propôs a criação de um novo método organizado que por fim tornou-se a sua maior contribuição ao mundo da filosofia. Em seu livro Novum Organum ele detalha o método indutivo, também conhecido como científico. O método indutivo combina o processo de observar a natureza com cuidado e acumular dados sistematicamente. Enquanto o método dedutivo, como o trabalho de Aristóteles, começa por tomar como base uma ou mais afirmações verdadeiras, ou axiomas, e então procura provar que outras afirmações são também verdadeiras. O método indutivo começa por fazer observações na natureza e então descobrir leis e teorias sobre como funciona a natureza. Em essência, o método dedutivo usa a lógica e o método indutivo a natureza. A ênfase de Bacon em experimentos. Bacon enfatizava a importância da experimentação em seu trabalho e considerava que os dados deviam ser cuidadosamente registrados para que os resultados pudessem ser ao mesmo tempo confiáveis e reproduzíveis. O processo do método indutivo é o seguinte: acumular uma série de observações empíricas específicas em relação à característica que está sendo investigada. 2. Classificar esses fatos em 3 categorias: a instância quando a característica investigada está presente, a instância quando ela está ausente, e a instância quando ela está presente em graus variáveis. 3. Com a análise cuidadosa dos resultados, rejeitar as noções que não pareçam responsáveis pela ocorrência e identificar as possíveis causas responsáveis pela ocorrência.